O nome da aula de hoje é Cadeias Industriais e os Recursos Naturais. É uma aula do 4º bimestre do 9º ano, preparada aqui pela professora Milene, com a colaboração da professora Mariana, professor Sérgio, todo mundo lá da equipe de Geografia da Coped. E o que nós vamos trabalhar? Também na tela, para você fazer o print ou anotar as informações necessárias. Lembrando que a gente está no ano de implementação do currículo paulista, então a habilidade é a habilidade 18, que significa identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia, tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica, nuclear e geotérmica, em diferentes países da Europa, Ásia e Oceania. A unidade temática é Mundo do Trabalho e o objeto de conhecimento é diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania. E na sequência a gente tem um mapa, que é o mapa de 2016, que traz aí a produção de petróleo no mundo. E ela traz em 1.000 barris por dia. Então, reparem nesse mapa que quanto maior o círculo representado, isso significa uma maior produção aí. Destaque, né, para alguns países como Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Kuwait, Rússia e Estados Unidos. Esses são os destaques, mas reparem que o Brasil está ali representado também. Ou seja, o Brasil tem aí uma produção considerável de petróleo, né? Esse mapa é um mapa do IBGE de 2016, né? E esse mapa, junto com essa produção cartográfica, também foi feita uma produção de um gráfico, que é o que nós vamos analisar agora. Esse gráfico ele corresponde a esse mapa que nós acabamos de ver do IBGE, que traz aí os maiores produtores de 2016. O que é interessante? Como nós estamos falando desses recursos com um olhar um pouco mais apurado para 3 continentes, vamos observar aí os países que compõem esse gráfico e quais continentes eles pertencem. Reparem, por exemplo, que não tem nenhum país que corresponde à Europa, né? Lembrando que a habilidade ela fala em Europa, Ásia e Oceania. Da Ásia, nós temos Arábia Saudita, Rússia, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos, China e Kuwait. E na Oceania também não temos a presença, ou seja, a grande concentração aí desses maiores produtores de petróleo estão concentrados na Ásia, quando nós falamos, né, quando nós estamos tendo esse olhar para esses 3 continentes. Independente disso, as grandes reservas elas estão aí numa região que nós chamamos de Oriente Médio, né, que compõe essa regionalização. Né, professora? Isso mesmo, professora Milene. Então, ficou aí para vocês, né, uma representação cartográfica, leitura de gráficos, informações aí muito importantes, né, para contextualização sobre essa questão de como, né, o Brasil e tantos outros lugares do mundo aí possuem reservas, né, que realmente fazem diferença nos seus processos produtivos. Muito bem. E para que a gente, né, possa ampliar os conhecimentos, tem aí da Agência IBGE de Notícias, né, diesel, óleos brutos de petróleo, minério de ferro e automóveis. São os 4 produtos mais importantes da indústria brasileira. Então, é uma reportagem que vocês podem acessar ou por esse endereço ou por QR Code, que traz aí um assunto super bacana. Olha, diesel, óleos brutos de petróleo, né? Lembrando que o petróleo ele é um combustível fóssil e nós temos vários assuntos aí, né? Vários trabalhos acadêmicos publicados sobre a questão da queima desses combustíveis, que também fica aí um assunto para que vocês possam ampliar os conhecimentos de vocês. E na sequência agora nós temos um vídeo que vai tratar disso, né, professora? Isso, exatamente. A gente vai trazer um vídeo para vocês que vai falar um pouco sobre a história do petróleo, né? Então, acho que são em 2 minutos, não é isso, professora? Rapidinho, alguns marcos que vale a pena você registrar as ideias principais para que você possa depois conversar com seus professores, professor também do componente curricular de história, tá bom? Então, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Surgiu na história moderna no campo da medicina,
quando um boticário americano vendia o produto às farmácias sem muito sucesso até que conseguiu refiná-lo a querosene iluminante, chamando a atenção de outro empresário que contratou um ex-maquinista de trem para construir a primeira torre de perfuração. Iniciou-se a história do petróleo em larga escala, como combustível iluminante, e a de John Rockefeller, o magnata da Standard Oil, maior empresa de petróleo que já existiu. Na Rússia, os irmãos Nobel, que dão o nome ao prêmio, fundavam as primeiras refinarias privadas e oleodutos. Mas todo este império foi rapidamente ameaçado por ninguém menos que Thomas Edison, o inventor da luz elétrica, por motivos óbvios. Sem tanta utilidade no ramo da iluminação, o petróleo só teve sua história continuada graças à ideia de um outro grande nome, seu salvador, Henry Ford, o principal responsável pelo boom da indústria automobilística. O petróleo mudou de área e ganhou ainda mais importância. No Brasil, já apareciam seus primeiros grandes entusiastas, culminando na campanha O Petróleo é Nosso e na criação da Petrobras por Getúlio Vargas. O petróleo tornou-se tão importante no cenário mundial que gerou crises severas entre países. A segunda, quando o então presidente do Egito resolveu nacionalizar o Canal de Suez, por onde passavam os navios de petróleo árabe em direção à Europa. O petróleo passou a trazer tanta riqueza aos países produtores que seus líderes criaram um cartel internacional para proteger seus interesses. Surgem pelo mundo economias totalmente dependentes do petróleo, acompanhadas da expressão "a maldição do petróleo", cunhada por um político venezuelano para alertar que o petróleo pode gerar tantos malefícios quanto benefícios se mal administrado. No Brasil, abriam-se finalmente as portas às multinacionais estrangeiras, extinto o monopólio da Petrobras, e criava-se uma agência especialmente para regular o setor. Hoje, mais do que nunca, os olhos do petróleo estão voltados para cá, com a descoberta das enormes reservas do pré-sal que prometem um grande salto econômico do país, marcado em 2013 pelo leilão do Campo de Libra. Olá, então rapidamente vocês conheceram um pouco mais sobre a história do petróleo e principalmente aí foi citada a questão do pré-sal no Brasil, então vale a pena conversar com seus professores e descobrir um pouco mais, investigar aí o que significa e a sua importância para o nosso país. Gostaria de destacar, professora Milene, a participação de 2 estudantes aqui, o Matheus Roberto, da Escola Antonieta, lá de Votorantim, e, por coincidência, também o Matheus Manuel, da Escola Padre Chico, que estão acompanhando a aula conosco, vários outros alunos também, os professores aqui registrando presença. Então, nosso muito obrigada. Eu até fiquei pensando aqui, será que o Padre Chico é o Padre Chico de Lagoinha? Tem uma escola no município de Lagoinha que se chama Padre Chico. Será que é? Aproveitando, esse vídeo é um vídeo muito legal, ele até se aplica em vários contextos, essa questão da história do petróleo em 2 minutos. E para a gente espacializar um pouco o que nós vimos no vídeo, nós vamos para um mapa que fala dos países produtores de petróleo 2012. Reparem aí que eles estão divididos por cores. Então, os primeiros aí, na tonalidade azul, corresponde à organização aí de exportadores de petróleo. Já na tonalidade laranja, estados petrolíferos do Mar do Norte. Em rosa, nos Estados Unidos, os estados produtores de petróleo, dentro do próprio território dos Estados Unidos. Depois nós temos o Canadá, que são as províncias produtoras de petróleo. Outros grandes estados produtores de petróleo, como é o caso da Rússia, China, Brasil e México. E, por fim, outros estados produtores de petróleo, ou seja, outros países aí produtores de petróleo. Na sequência, nós temos as maiores reservas de petróleo separado por país, ou seja, quanto mais escura é a cor, isso quer dizer que ele tem uma maior reserva de petróleo. Reparem que o contexto agora é reserva, não é produção, nem venda, nem compra, é a reserva de petróleo. Então, a gente consegue observar pela tonalidade aí quais são os países que têm como uma das maiores reservas, que é o caso do Canadá, da Arábia Saudita, Rússia, Irã, Iraque e aqui na América do Sul, a Venezuela. E agora nós temos uma atividade, professora? Isso mesmo. E a gente convida vocês, estudantes, a participarem aqui conosco, principalmente os alunos lá da PEI Senador Hobbit
Kennedy, que a professora Helenice fala que eles estão participando bastante lá no chat, viu, professora Milene? Então, a gente quer ver o que eles sabem sobre essa questão que está na tela agora para vocês e vamos fazer a leitura juntos. Então, na atividade 1, leia a afirmação. Com a descoberta do petróleo, muita coisa mudou em nosso cotidiano. Agora responda. Aponte 2 itens que você utiliza no seu dia a dia que é fabricado a partir do petróleo. Então, voltamos em instantes para a leitura de algumas contribuições. Olá, voltamos para o Centro de Mídias na aula de Geografia aqui do 9º ano. Então, nós deixamos para vocês, estudantes, né, e professores, registrarem aqui o que vocês consomem no dia a dia com relação ao que vem do petróleo, né? Então, o professor Wagner, professora Milene, citou embalagens plásticas, a professora Solange, esmalte de unha, e a professora Jaqueline citou asfalto. Então, ainda estamos aqui com muitas contribuições, né? E é importante que vocês continuem dialogando com seus estudantes depois, para que vocês possam aí aumentar esse repertório e identificar tantos outros, né, utensílios, objetos, produtos que são derivados, tá bom? Então, agora a gente passa para uma próxima atividade, porque a gente já está chegando ao final da nossa aula. Acompanhem conosco a atividade 2. Primeira questão. Muitos estudos apontam os problemas causados pela queima de combustíveis fósseis. Diante dessa informação, quais alternativas podemos propor para a diminuição desse problema? Voltamos em instantes também. Registre a sua resposta. Muito bem, estamos de volta. Essa atividade 2 fica aí como uma reflexão para que vocês conversem com os colegas, com os professores, né? E lembrando que durante essa aula nós falamos aí um pouquinho do petróleo e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a bauxita, que está aparecendo para vocês o mapa aí na tela. Nós já falamos da questão da lata de alumínio, né? Lá no início. Nós falamos, inclusive, quando apareceu o gráfico com a questão da reciclagem. E agora nós temos a bauxita, que é uma rocha, né, que ela é um metal abundante na Terra, né, no planeta, e de grande movimentação comercial. E através da bauxita, né, no processo de eletrólise, que nós temos a alumina. E a gente consegue observar aí que esse recurso natural é abundante em alguns lugares, né? Desculpa, abundante não, que tem uma produção elevada em alguns lugares, como é o caso da China, Índia, Rússia, Arábia Saudita e Austrália, na Oceania, né? É importante a gente ressaltar que esse momento é um olhar mais voltado para a Europa, Ásia e Oceania, né? Então, além do petróleo, nós temos aí um outro recurso natural, que é a bauxita. E logo na sequência nós temos uma indicação de uma atividade complementar. Pesquise mais sobre os usos de recursos naturais das diferentes fontes de energia, né, da geração de energia, que é o tema da nossa próxima aula. Nós vamos ficando por aqui, eu agradeço a presença, professora. Muito obrigada, professora Milene. Lembrem-se de fazer a avaliação dessa aula de hoje e a gente volta semana que vem para falar um pouco mais de fontes de energias. Boa tarde e até semana que vem. Até a próxima, tchau, tchau.